Os capítulos 17 e 18, na verdade, ele está só contando como foi a queda da Babilônia, como foi a queda do império do anticristo, ou da cidade de onde o anticristo vai governar e vai ser o líder mundial. Isto ele fala no capítulo 17 e 18, mas na verdade é uma recapitulação, porque a Babilônia, digamos, quando termina o capítulo 16, a Babilônia já caiu. Ele só vai descrever como caiu nos capítulos 17 e 18, porque assim que termina o capítulo 16, já entra no capítulo 19, que é júbilo no céu, e a trombeta soando lá, Jesus voltando como um relâmpago que sai do Oriente e mostra no Ocidente, e todo olho o verá. É o que a Bíblia fala. Mas olha só, nós estamos no capítulo 16, que são as últimas pragas, os últimos flagelos que existem. Olha, que Deus vai derramar. A Bíblia fala, a Bíblia na verdade é um livro de esperança, meu amado. E o livro de Apocalipse, de uma certa forma, traz esperança ao coração de João, ao ver que no final da história a igreja venceu. Esta intenção de Deus é trazer esperança para os nossos corações, trazer um desejo da volta do Senhor para os nossos corações e para as nossas vidas. Mas, assim como Deus é um Deus de esperança, Ele é um Deus de juízo também. Nós não podemos esquecer que a Bíblia fala sobre a ira de Deus, e a Bíblia está dizendo aqui sobre a cólera de Deus, o que os profetas no Antigo Testamento chamavam de dia do Senhor. O dia do Senhor vai vir, o dia do Senhor é dia de trevas, é dia de ira, é dia de juízo. Eles falaram sobre o dia do Senhor, e que na verdade vai acontecer durante aqui a grande tribulação, a manifestação da ira de Deus, que culmina com o julgamento em que as pessoas vão ser lançadas no lago de fogo. Então olha só, capítulo 15, ele fala que na verdade é a vingança de Deus. Chegou a hora de Deus, de os últimos, o Senhor falou no capítulo 6, olha, espera até o último que vai morrer, e então vai vir a vingança. E aqui está a vingança. Os que serviram a Cristo foram mortos, perseguidos, e agora aqui é a última manifestação da ira de Deus sobre os moradores que estão aqui na face da terra. Este julgamento do capítulo 16, ele é maior, ele é mais forte do que os outros, todos que houveram até agora. Porque os outros, por exemplo, caiu um asteroide ou um vulcão que explodiu. Ele fala de uma montanha pegando fogo, que pode ser um asteroide ou um vulcão, e que caiu no mar, e a terça parte dos seres vivos do mar morreram. Olha só, ele fala sobre o incêndio em florestas, que consome a terça parte. Agora aqui não, aqui vai afetar a terra inteira, não vai ser mais regional. Essa manifestação da ira de Deus vai sacudir todo o planeta, que são essas últimas 7 pragas que estão aqui no capítulo de Deus, por causa da angústia que sentiam, as dores e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Não se arrependeram das suas obras. Olha só, eles não se arrependeram das suas obras. Então essas pessoas não vão se arrepender, queridos. Eles não conseguem mais se arrepender. Eles fizeram um pacto com o diabo, com o anticristo. Eu entendo que demônios entraram no corpo destas pessoas, se tornaram más, não reconhecem os seus pecados mais, e vão morrer, eles estão condenados. A Bíblia não mostra nenhum versículo que diz que a pessoa que recebeu a marca da besta vai ter chance de se arrepender. Eles não se arrependem. Então olha só, versículo 12. Derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Olha só, aqui é muito interessante isso daqui. O que aconteceu? O 6º anjo derrama a sua taça sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates, a Bíblia já falou que havia 4 anjos que estavam presos lá no rio Eufrates, junto com 200 milhões de demônios que foram soltos, né, durante a grande tribulação, ali no rio Eufrates. O que acontece? Olha só. O rio Eufrates vai ficar seco. Na verdade, o rio Eufrates é a maior fonte de água doce do Oriente.
Ele tem quase 3.000 quilômetros de comprimento, 2.800 e poucos quilômetros. Ele nasce na Turquia, lá em cima no Monte Ararat, onde pousou a Arca de Noé, e ele desce, cruza a Síria, cruza a Turquia, e ele vai desembocar no Golfo Pérsico, lá nos Emirados Árabes. Ele, mais ou menos, um comprimento de quase 3.000 quilômetros. Este rio vai se secar, é um rio largo, ele vai se secar, e a Bíblia está dizendo aqui que reis, olha só, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, preparando o caminho dos reis que vão vir para a batalha de Armagedon. Olha só, ele vai se secar, e eu olhei no mapa, você pode pegar o mapa. Primeiro, de que lado lá nasce o sol? Leste. O sol nasce no leste. Então você pega o seguinte aqui, olha só, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Os reis vêm do lado leste. Quais são os países que estão a leste da Turquia e a leste até do Golfo Pérsico? Aqui está, o rio sai daqui de cima e vai até aqui embaixo no Golfo Pérsico. Ou seja, os países do leste vão passar por esta terra que vai estar seca. Quem são os países do leste? Tem vários países no leste. Por exemplo, a Rússia, ela está ao leste. A China, ela está ao leste. O Irã está ao leste. A Índia está ao leste. Todos esses países aí estão ao leste. E a Bíblia diz, olha só, o rio Israel, ele fica mais ou menos aqui, olha, onde está meu microfone, aqui no meio. Vão vir países daqui descendo e vão entrar para cá. Vão vir países daqui de baixo, indo até o rio e subindo, e vão entrar para cá para ir até Israel. Então, olha só, vão vir países do leste, de lá de cima, tipo Rússia, ou daqui de baixo, tipo China. Esses países vão vir e vão atravessar, vão usar este caminho que vai estar seco. Olha só, então olha só, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascer do sol. Esses reis vão vir do lado do leste, do nascer do sol, para a batalha de Armagedon, que é o que ele diz aqui. Agora, o que é que vai convencer estes reis a entrar neste caminho, nesta arapuca, digamos? São demônios. Demônios vão convencer estes reis, vão falar às suas mentes, vão falar aos seus corações, é hora de invadir Israel, e eles vão sair para invadir a Israel, e eles vão entrar pelo rio Eufrates, que vai estar seco, e muitos soldados vão subir, muitos vão descer, e no meio do caminho eles entram para a Palestina, para ir a Jerusalém, no vale chamado de Armagedon. Está preparado o cenário para Jesus voltar, porque é aí que Jesus vai voltar. Então olha só, versículo 13, então eu vi sair da boca do dragão, do diabo, da boca do anticristo, da besta. Olha só, em Joel capítulo 3, no versículo 2, diz assim, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá. O que é o vale de Josafá? Na verdade, o Vale de Josafá, não existe um lugar em Israel chamado Vale de Josafá, mas o Vale de Josafá, onde foi que o rei Josafá travou várias guerras. Na verdade, este lugar que a Bíblia chama de Armagedon, aconteceram mais de 200 guerras, e várias delas na Bíblia são relatadas de guerras acontecendo nesta região, que é uma região que fica mais ou menos a 100 quilômetros de Jerusalém para o norte. Eu já estive nesta região aí, e você de lá de cima do Monte Carmelo, onde caiu fogo, você olha e vê aquela planície imensa que perde de vista quilômetros e quilômetros, que aquele é chamado Vale de Megido ou Vale de Armagedon. Olha só, e também chamado aqui Vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Versículo 12 e 13 diz assim, olha, em Joel 3, levantam-se as nações e sigam para o Vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Versículo 14, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu, o Senhor, eu sou o Senhor vosso Deus,
que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não mais passarão por ela. Amém, meu amado? Há profecias do Velho Testamento falando sobre esta guerra aqui. No capítulo 19, se você ler ali, quando Jesus voltar e ele vai pisar lá em Jerusalém, o versículo 17 do capítulo 19 diz assim, olha, então eu vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, falando para as aves, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto os pequenos como grandes. Eu vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais que fizera diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Olha só, nós estamos no capítulo 16 ainda. É interessante que eu falei para vocês na profecia de Daniel, fala de 1260 dias, que são 3 anos e meio, ou 42 meses. Mas lá em Daniel, eu posso ler depois, quando terminar, com calma para vocês, ele fala lá 1290 dias, e depois ele acrescenta mais dias, dando um total de 75 dias antes de começar o milênio. Que me parece que é o tempo que vai durar para que a terra fique livre dos mortos e de tanta gente que vai morrer durante esta batalha, que não será uma batalha, porque não tem como batalhar com o Senhor Jesus. O Senhor, com o sopro da sua boca, vai... Pronto. Vai ser uma matança generalizada, e as aves dos céus vão comer a carne destas pessoas, de milhares de pessoas, dos reis, que vão ficar expostas lá no vale de Armagedon, lá em Israel, tá bom? E então vai começar o milênio, depois vai começar o milênio. Esta batalha que é chamada de Armagedon, queridos, não é Gog e Magog. O Gog e Magog vai ser uma outra que nós vamos chegar lá ainda, no capítulo 20, que é depois dos 1000 anos, né? Porque quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Ele vai estabelecer o seu reino aqui, o milênio. Os que morreram durante a tribulação, a Bíblia diz, que nós vamos ler também, vão ressuscitar os crentes, os não crentes não. Vão esperar 1000 anos, vão ressuscitar no trono branco, no julgamento final, depois de 1000 anos. Durante esses 1000 anos, o anticristo e o falso profeta já estarão no lago de fogo, e o diabo vai estar preso por 1000 anos. E os cristãos, os crentes em Cristo, vão viver nesta terra, onde Jesus vai reinar de Jerusalém por 1000 anos, e nós vamos chegar lá ainda, tá bom? Bom, esta é a 6ª taça, que vai acontecer no finalzinho. As últimas vinganças da ira de Deus derramamento. Estava lendo o maior terremoto que já foi marcado aqui na Terra, que foi desde que começou a contar, né, na escala Richter, foi um terremoto no Chile em 1960, magnitude 9,5. O terremoto que mais matou gente foi no Haiti em 2010, matando de 100 a 300 mil pessoas, mais de 350 mil feridos. Neste maior terremoto, em 1960, ficaram 2 milhões de feridos. Olha só, a Bíblia diz que vai haver o maior terremoto sobre a terra. Agora, esse terremoto não vai ser local, não vai ser sobre um país. Era como se Deus pegasse a terra assim com as mãos dele, chacoalhasse a terra inteira. Não vai haver um lugar na terra que não vai ser sacudido neste terremoto. Vai ser o maior terremoto que já houve na história da humanidade. Porque diz aqui, ó, versículo 19, e a grande cidade, se você for virar a página no capítulo 11, no capítulo 11, versículo 8, quando ele fala da grande cidade, ó, ele fala assim, e o seu cadáver ficará dos 2 profetas, estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Onde o Senhor foi crucificado? Jerusalém. A grande cidade é Jerusalém. Então olha só, ele diz aqui, e a grande cidade se dividiu em 3 partes.
A cidade de Jerusalém vai ser dividida em 3 partes. O terremoto vai dividir a cidade. Agora, olha, eu vou tentar correr com essa explicação aqui. Se você abrir a Bíblia em Ezequiel 14, lá no penúltimo livro do Velho Testamento, ele fala sobre isso daqui. Ele fala o que vai acontecer na cidade de Jerusalém, na terra de Israel, e que na verdade não é um julgamento sobre Jerusalém, mas Deus está já preparando a geografia da Terra Santa para o reinado de Jesus durante os 1000 anos sobre a terra. No capítulo, em Zacarias 34:4, diz assim, naquele dia, os pés de Jesus estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. O que vai acontecer nesse terremoto? Não está dizendo que vai acontecer quando Jesus colocar o pé lá, mas sim que quando Jesus colocar o pé lá, o Monte das Oliveiras está dividido. Está dividido. Vai haver um terremoto e vai rachar o Monte das Oliveiras e vai criar ali, próximo a Jerusalém. O Monte das Oliveiras fica do lado de fora da cidade velha, dos muros. Nós já fomos lá, orei já lá no Monte das Oliveiras. Vai ser dividido aquela montanha e vai abrir um vale muito grande ali naquele lugar. Outra coisa que vai acontecer ali, versículo 8. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O que vai acontecer? Vai surgir com esse terremoto uma fonte de água limpa em Jerusalém, de tal maneira que ela vai correr para 2 mares. Ela vai correr para o mar oriental, que está à esquerda, que é o mar Mediterrâneo, e vai correr para o mar ocidental, que é o mar morto, que está lá em Israel, que não tem vida e que vai ter vida. E vai se cumprir a profecia de Isaías 35:1, que diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Então olha só, águas vão sair de Jerusalém, uma fonte vai aparecer por causa do terremoto, e vai correr rios de água para o mar morto e rios de água para o mar Mediterrâneo. Evidente, no caminho vai invadir as terras e ali vai surgir flores e plantas. Tudo isso está sendo preparado, a geografia, para Jesus reinar lá de Jerusalém. Também diz, no versículo 10, diz assim: toda a terra se tornará como a planície de Geba a Rimon, ao sul de Jerusalém. Olha só, vai acontecer que ali vai haver uma planície ao sul de Jerusalém.